Oi, gente, tudo bom? No ano passado, em 2017, mais ou menos em agosto, após uma visita dos meus pais à minha casa, aqui em São Paulo, meu pai foi diagnosticado com linfoma. Foi algo muito difícil pra toda a família, não foi um momento fácil pra gente. Pra quem me acompanha nas redes sociais, no Instagram, eu não comentei por lá, mas eu postei alguns stories nas salas que ele fazia a quimioterapia, tudo isso. E foi um processo muito diferente de passar como família, porque a gente nunca imagina que pode acontecer com a nossa família, a gente nunca imagina que isso vai acontecer. O mais louco de tudo era gravar vídeos pra cá, era produzir coisas pra cá sobre desafios, sobre, vencer desafios da vida, como você conseguir viver uma vida mais abundante. O canal começou a crescer, E bem na época que foi mais difícil pra mim gravar, bem na época onde foi mais doloroso, onde a minha fé foi colocada em prova, onde eu fui desafiada a mesmo passando por dores, mesmo passando por momentos de dificuldade, crer nas convicções que eu tanto falava. Porque a doença chegou, na porta da minha casa, e ver meu pai passar por tudo era muito difícil, mas a gente não perdeu a fé. E eu meio que convenci ele de gravar um vídeo aqui pra vocês, onde a gente conversa um pouco mais sobre como foi o processo. É engraçado porque, por exemplo, você que tá me assistindo aqui, ou se eu assisto outra pessoa, a gente não tem a ideia do que a pessoa passa, a gente não tem a ideia das lutas pessoais, a gente não tem ideia dos desafios da pessoa. E é muito louco, porque eu guardei muito pra gente, pra deixar tudo muito privado. E falar hoje sobre é meio esquisito, mas eu sei que tudo isso é para que pessoas também possam ser ajudadas, para que pessoas possam ter fé, para que pessoas possam ter esperança. Também dá valor às pessoas que você tem na sua vida. Amar sempre. Não deixar para depois, não deixar para amar amanhã, não deixar para gastar tempo, ter tempo de qualidade amanhã. Fazer hoje enquanto é possível, porque nós somos tão vulneráveis, a vida é tão vulnerável. Enfim, então as próximas cenas vai ser um vídeo gravado com meu pai, a gente conversando um pouco mais sobre esse desafio. E é isso aí. Vamos lá. Bem, gente, eu tô aqui com meu pai. Oi, pai. Oi, filho, estamos aqui. Estamos aqui. Como foi quando o senhor descobriu o linfoma? Realmente a gente fica surpreso, pelo fato de ser com você. Então, geralmente a gente olha para as outras pessoas e imagina que só ocorre com os outros. Mas quando é com você, aí você passa a refletir de uma forma diferente. Mas eu cheguei ao ponto de pensar da seguinte maneira: e por que não comigo? Por que só com os outros? E aí nós passamos a administrar com fé em Deus, com segurança, certo? Naquilo que nós somos, como se diz, enraigado, que é na nossa fé. E eu sabia que Deus iria me fazer passar por isso de uma forma bem tranquila, e foi o que aconteceu. Sim. Eu me senti bem tranquilo na administração desse processo e orando ao Senhor, mas com muita tranquilidade que Deus iria operar, e Ele operou. E é por isso que nós estamos aqui, certo? Eu acho que isso serve de exemplo para outras pessoas, que a esperança, você nunca deve desistir das coisas. Sempre acreditar que todo o processo, certo, que aconteça com as pessoas, a gente pode administrar com fé no Senhor, porque Ele opera maravilhas quando você acredita. Isso nós temos que acreditar. Não podemos abrir mão da nossa fé. Não podemos abrir mão daquilo que nós cremos que Deus pode fazer. Nunca abra mão de nada, sempre acredite que vai dar certo, porque o impossível pode acontecer. As coisas possíveis a gente resolve, Mas quando se torna impossível, a gente entrega ao Senhor e Ele faz. Como foi o processo das quimioterapias? Houve um certo momento, por exemplo, quando teve os exames, eu comecei a querer me apressar para entrar nas quimioterapias, Porque quando eu senti o primeiro processo, foi em julho, então de julho até dezembro nós temos 5 meses, E aí você começa a ficar, como se diz, querendo que comece logo o tratamento.
Entendi. Então foi descoberto mais ou menos em agosto, não foi? Foi descoberto em agosto. Julho, agosto ali. Processo no ouvido aqui, que foi o sinal. E um dia o médico disse assim para mim. Ele disse: Deus te deu o sinal através do zumbido no ouvido. Porque o sinal de aqui, Deus. Então. Ele estava aqui em São Paulo. Aí voltando, né? Ele sentiu... Ele, na verdade, não estava mais ouvindo, né? De um ouvido. Tava com 70%. 70%. E aí ele achou estranho e procurou o otorrino. Isso. Que foi ele que diagnosticou, não era o especialista, mas ele disse que pela a vivência, né, nesse tipo de caroço que aparece nessa região da nasofaringe, e aí ele pediu que eu me encaminhasse até um oncologista. Que é o especialista do câncer. Que é o especialista em câncer. Aí você se apressou e começou a quimio em dezembro. Comecei no dia 4 de dezembro, a primeira quimioterapia. Passei 7 horas numa cadeira, recebendo remédio na veia, né? Realmente foi muito duro, porque foi muito tempo para quem não gosta de ficar parado por muito tempo. Mas quando eu me levantei da cadeira, eu saí dirigindo, peguei o carro, fui dirigindo para casa, não senti nenhuma indisposição. Deus é tão bom que eu estava, como se diz, elétrico. E no outro dia, todos os efeitos que eu tinha, inclusive o zumbido no ouvido, no outro dia, o Senhor me curou. E eu passei, o zumbido começou a diminuir, o ouvido desentupiu no outro dia. E eu acho que o remédio não faria esse efeito tão rápido. Porque o único efeito rápido que faz em um processo que um médico pode fazer é cortar um tumor, né? E o remédio não, ele vai destruindo aos poucos, ele vai secando, vai murchando, mas foi no outro dia. Eu fiz no dia 4 de dezembro a primeira quimioterapia. No dia 5 de dezembro, às 7 horas da noite, eu senti o meu ouvido ficar, como se diz, livre. Porque o caroço não deixava o ouvido respirar. E aí desentupiu o ouvido no outro dia. Então o Senhor operou no outro dia. Isso me deixou... Te trouxe uma paz? Olha, eu não vou dizer que fosse uma paz, porque em paz eu estava. Mas me trouxe uma alegria tão grande, que o que eu ia fazer naquele momento, eu nem lembrei mais. Eu fui para casa, eu fui dar praticamente a notícia para minha esposa, né, que estava lá. Só que foi tão emotivo que eu fui logo pro banheiro tomar um banho, né, e lá eu comecei a fazer aquele exercício que eu não conseguia fazer, que era do ouvido. E aí eu comecei eu fazia já era glorificando a Deus e sorrindo e soprando, né? E aquilo me deu uma alegria tão grande, mas uma alegria tão grande, sabe? Mas eu continuei o processo, porque a gente tem que continuar o processo. Porque Deus opera em todos os sentidos. Deus opera junto com o médico, sabe? Deus opera no meio do remédio. Deus opera de todas as formas. Você que vai nos assistir, não desista. Sabe, não desista, enfrente as situações, Deus está no controle de tudo. Amém. Entregue os seus propósitos, os seus caminhos, os seus males, as suas enfermidades, entregue ao Senhor, que Ele é poderoso para fazer mudar todas as coisas, em todos os sentidos, em todos os quadros. Qual foi a sensação que o senhor teve na última quimio? Eu até falei para o doutor lá no dia que ele disse assim para mim, é a última, né? Eu disse, doutor, a última, mas era uma sensação estranha, entendeu? Era como se não houvesse uma próxima, né? Eu sentia que não iria haver uma próxima e eu também não olhava para trás para as que aconteceram. Era como se fosse um dia, foi estranho, como se fosse um dia neutro. E aí eu saí tranquilo para casa, porque eu fazia 2 processos, né? Eu fazia a quimioterapia, que era a infusão através da veia, e 2 dias depois eu fazia uma outra quimioterapia que o médico pediu que eu fizesse, que era uma infusão na medula cervical. E essa daí era que eu, apesar de ser 10 minutos, 5 minutos, eu não gostava porque realmente não é confortável. E a minha preocupação não era nem com a quimioterapia normal, era com a intratecal. Porque quando teve a última, então, dela? Quando teve a última intratecal, terminou, aí quando ela disse, pronto, a última, aí
Aí eu disse, Deus, obrigado, porque eu não vou mais passar por esse processo. O meu medo era só esse procedimento, porque era muito desgastante. Passei 45 dias, 60 dias, eu tinha que fazer os novos exames, mas a gente fica apreensivo, né? A nossa fé é tão pequena que a gente fica apreensivo. É por isso que Jesus, uma certa vez, ele disse que a nossa fé tinha que ser pequena, né? Do tamanho de um grão de mostarda, né? Se fosse, já era grande. Se fosse, já era grande. Então, a nossa fé é pequena. Foi chegando, era com 45 dias, eu disse, não, vou fazer com 60. Com 64 dias eu fiz os exames, fiz o exame de sangue e fiz o PET scan, né? Que era o exame nuclear que nos daria uma noção, né? Do que aconteceu, do tratamento que foi. E aí eu fiz, né, passei por todo aquele processo novamente, e aí recebi o exame, não quis abrir o exame, porque achei também que não iria entender, né? Não quis abrir o exame, mas aí a minha esperança era levar para o médico, né? Quando eu levei para o médico também se emocionou, ele também ficou emocionado, eu fiquei mais ainda, porque tinha sido comigo, né? E ele levantou e disse, você está curado. E aí me deu um abraço, né? E disse, agora a gente vai só fazer o acompanhamento, porque é de praxe, né? A gente ficar acompanhando, mas você está curado. Parabéns. Foi uma coisa assim tão, como se diz, eu queria ter saído de lá pulando de alegria, né? Mas eu fiquei tão emocionado como eu estou agora, porque eu fui pro carro. Saí, não falei com ninguém, não me despedi das enfermeiras, eu vou até ter que voltar lá, né? Eu tô curado, né? Para a glória de Deus. Aí fui pro carro chorar. E agradecer a Deus pelo que Ele fez. Porque grandes coisas o Senhor tem feito. E eu acredito que se você crer também, grandes coisas o Senhor fará na sua vida. Amém. Quando a gente teve a notícia, né? Eu lembrei de algo que eu ouvi há alguns anos. Na verdade, eu nunca esqueci isso que eu vou falar pra vocês. Foi algo de uma que eu ouvi numa conferência lá na Austrália, quando eu tava estudando lá. E eu nunca tinha esquecido isso que essa mulher falou. Nunca entendi porquê, mas foi algo que eu sempre lembrei e guardei. E quando houve a notícia, né, do diagnóstico, eu entendi porque nunca havia esquecido. E essa mulher, né, que falou isso que eu vou falar pra vocês, ela tinha sido diagnosticada com câncer e ela tava no processo, né, de tratamento. Ela falou assim, não há mais como perder. 1, se Deus me curar, vencemos. 2, se Deus abençoar os médicos e através da ciência, através da medicina, eu ser curada, vencemos. Mas se eu não for curada e falecer, também venci. Eu nunca esqueci isso e foi algo que assim que veio o diagnóstico, eu lembrei e me deu uma grande paz. Porque, independente do que fosse acontecer, o câncer, a enfermidade não queria nos vencer. Não queria vencer. Acho que essa é a mensagem, assim, com esse vídeo, né? Que não importa, a enfermidade não vai vencer, porque alguém já venceu por nós. Alguém já venceu por nós. Eu me lembrava também daquele versículo que o Senhor dizia, aquele que crê em mim, estando morto, viverá. E aquele que em mim crê vivo, nunca morrerá. Esse também era um versículo que eu sempre tive na mente, né? Um versículo que Jesus tinha falado em um dos seus evangelhos. E isso é maravilhoso porque nos assegura, como ela disse, né? Mesmo não tendo sido curado, ela venceu. Então, essa esperança que nós temos, é que existe por trás de tudo algo celestial, algo maravilhoso, né? Algo extraordinário. E é o que nós lutamos, é o que nós queremos. Eu disse até para mim, Senhor, Tu quer que eu te conheça antes do tempo? Se Tu quer que eu te conheça logo, amém. Então eu cheguei a pensar desta forma também, né? Porque nós buscamos em toda a nossa trajetória conhecer ao Senhor, né? Está com o Senhor. E se Deus nos permanece aqui neste lugar, é porque Deus ainda tem algum propósito na nossa vida para a gente poder fazer. Amém. E é isso que eu
que eu acredito, e eu gostaria também que você acreditasse também dessa forma, né? Porque eu tenho certeza que você encontra a paz independente das circunstâncias. Independente das situações, você encontra a paz se você se apegar ao Senhor e colocar Ele diante dos seus problemas. E aí tudo será resolvido. Pode ter certeza. Amém. Gente, esse é o vídeo que a gente preparou para vocês. Bem cheio de emoção e fé e esperança. Eu espero que possa servir de um vídeo que venha enriquecer a sua esperança. Não esquece de mandar esse vídeo para alguém que você acredita que precisa ouvir essas palavras, ouvir essa história. E esquece de me seguir nas redes sociais. Se você ainda não adquiriu o e-book 30 dias de gratidão, vou deixar o link aqui embaixo. E até o próximo vídeo aqui no canal. Tchau!